Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Aleluia, os irmãos podem se assentar, glória a Deus, aleluia. Me ajudem por favor, chamar os irmãos que estão lá embaixo, avisa que a palavra começa agora, aleluia. Quero sua total atenção, vamos já mergulhar na palavra de Deus. Trouxe a roupa de mergulho, balão de oxigênio, aleluia, nós vamos mergulhar profundo na palavra de Deus. Glória a Deus, eu quero que você coloque a mão no seu coração, você vai fazer uma oração junto comigo, pedindo por revelação, amém? Para que você não apenas entenda com a sua mente, mas que desça para o seu coração e gere vida, que a palavra manifeste vida em você, amém? Junto comigo, repete após mim, fala assim: eu creio que o Senhor me trouxe aqui, neste dia, para receber a palavra e desfrutar de tudo que o Senhor faz em mim e através de mim, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha, aumenta o meu retorno, por favor, um pouco mais, para eu me ouvir melhor. Aleluia. Melhorou? Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia. Tema da nossa palavra de hoje: acrescente o Senhor à sua vida. Entenda algo, e é fundamental que isso repercuta no seu coração ao longo de todos os seus dias. Presta atenção aqui em mim hoje. Você sabe, uma coisa que está acontecendo o tempo todo entre nós, são pessoas que se levantam na internet e o foco dela, comercialmente falando, é ter audiência, atrair o máximo de pessoas, para que ela consiga vender o produto dela, o curso dela, tudo isso. Só que de uma forma impressionante, né? Eu não sei, não estou aqui para julgar, não estou aqui para fazer afirmações, porque eu não sou cardiologista, eu não sei o que está dentro do coração dos outros. Eu costumo falar que tem muito crente cardiologista por aí, né? Ele quer afirmar o que está no coração do outro. Nós não somos assim, nós não julgamos, a gente lida só com os fatos, e a gente não julga pessoas, nós julgamos ensinos. Vocês entendem isso? Então a pessoa nós não julgamos, mas o ensino sim. E o que muitos desses influencers digitais, coaches, né, e pessoas famosas têm feito? Eles têm falado muito de Deus. Eles têm incluído, né, o Senhor em todos os assuntos de uma forma impressionante. Né? O Senhor está movendo, eu creio, estão convertendo, algo está acontecendo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nada é neutro. Nada é neutro. Tudo que é dito produz um tipo de crença. E você fica aí, às vezes, ouvindo essas pessoas na internet, e por elas terem milhões de seguidores, você presume que é porque ela é muito inteligente, muito sabida, tem total domínio dos assuntos que ela fala, mas não é verdade. Alguns falam as bobagens sem tamanho, assim, que Jesus poderoso. Tem uma mulher mesmo, não estou aqui, nem vou fazer propaganda e nem condenar, mas uma mulher muito famosa, milhões de seguidores, se não me engano, 8 milhões de seguidores. É muita gente, muita gente. E aí ela entrou por um caminho agora de falar o significado das palavras do hebraico. E ela quer ensinar, e tem toda uma teologia envolvida, mas cada vídeo que eu vejo dela eu fico chocado, é uma bobagem maior que a outra. Jesus poderoso, tem base bíblica nenhuma, é um monte de achômetros, não, porque eu acho que quer dizer isso, só que toma cuidado, porque tudo isso produz crenças, e a forma como você crê vai determinar o jeito que você vai viver. Você entende isso? E uma das coisas que é muito dita por esses influencers hoje em dia, né, e um deles muito famoso,
Não vou nem ficar dando dica, mas senão daqui a pouco vocês reconhecem. Mas andou conosco muitos anos. Ele fala algo que produz uma crença. Qual que é o discurso? Aquilo que é possível, você vai lá e faz. Então faz tudo e deixa para falar com Deus e para pedir para Deus só aquilo que é impossível. Você vê? É uma linha de raciocínio, é um tipo de lógica natural que pode até fazer sentido. Ué, mas é claro, o que eu dou conta de fazer, para que eu vou pedir para Deus? Eu já vou lá e faço. E eu vou deixar para orar e pedir para Deus só aquilo que for impossível. Mas presta atenção, sabe o que isso produz? Produz um tipo de crença. E qual que é a crença que está por trás disso? É que tem assuntos que eu vou depender de Deus e outros não. Eu mesmo vou lá e resolvo. Mas está errado. Não é bíblico isso. Não tem lugar nenhum na Bíblia que manda você governar sua vida em alguns assuntos e depender de outros, né? Depender de Deus em outros assuntos. Não. Pelo contrário, o que a Bíblia nos diz? Aqui é Jesus dizendo, lá em João, abre para mim, por favor, projeta, por favor, João, capítulo 15, versículo 5. Aqui não é um apóstolo dizendo, nem é alguém influente dando opinião. Aqui é o próprio Cristo falando. Vai conseguir projetar aí? João capítulo 15, versículo 5. Aleluia. Deu algum problema? Então alguém me socorre. Deu certo. O que Jesus diz? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, o que Jesus diz? Nada podeis fazer. Você entende que a palavra nada aqui abrange realmente todos os assuntos? Mas se você achar que não, aqui Jesus está querendo dizer só dos assuntos ligados à igreja, ligados à Bíblia, assuntos comerciais, por exemplo, tem nada a ver com ele, o que ele vai mexer com isso? Só que você sabe, você vai podendo criar exceções e numa dessas você vai incluir também o casamento. Você sabia que essa era uma opinião que eu tinha? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que esse ninguém, que é um ditado popular, eu creio, nasceu lá no inferno. Você sabe o que eu acreditava? Que esse ninguém mete a colher é ninguém mesmo. Então eu não aceitava, quando eu converti, eu não aceitava aconselhamento, conselho, nada disso, de ninguém. Isso incluía meu líder, meu discipulador, meu pastor, qualquer outra pessoa, e você quer saber o que mais? Até de Deus. Na minha cabeça é o seguinte, o que eu tinha que orar, você vê o que são crenças, o que eu tinha que orar e perguntar para Deus, tinha que ter sido antes de casar. Agora que eu já casei, o problema é meu agora, eu que casei, eu que tenho que resolver. Tudo isso são crenças. Só que o tema da palavra de hoje é justamente você acrescentar o Senhor na sua casa, em todos os assuntos da sua vida. Posso ouvir um amém? E aí eu não estou aqui para fazer uma investigação criminal, para montar um dossiê a seu respeito, para saber se você tem feito isso ou não. Nem estou aqui para te questionar, para averiguar nada. Mas um fato é que quanto mais nós dependemos do Senhor, mais vitória nós temos em tudo. E quanto menos nós dependemos, mais derrotas nós teremos. Então, a quantidade de sucesso, de vitória, de paz, de alegria, de frutificação que nós teremos é intimamente ligada com quanto nós dependemos do Senhor. O que Jesus está falando aqui? Eu sou a videira, você é o ramo, é um galho da videira. Você está ligado em mim. E todo aquele que está ligado em mim gera fruto. Por quê? Porque a seiva está fluindo. A vida que flui de mim te alcança. Se você está ligado em mim, você vai frutificar. Desde que você reconheça o quê? Que sem mim nada podeis fazer.
Quantos reconhecem aqui que precisam do Senhor em tudo na sua vida? Então, com a sua mão erguida, repete assim, fala: eu creio que eu não consigo fazer nada sem o Senhor, em nome de Jesus. Pastor, como assim eu não consigo? Eu acho que tem um monte de coisa que eu consigo fazer sem Ele. É verdade, consegue, mas não são as coisas que você deveria fazer, e nem as que te levam a viver a vida que Ele sonhou para você. Então você pode resumir a coisa do seguinte: você consegue fazer muita coisa sem o Senhor, numa vida totalmente contrária à vida que Ele sonhou para você. A vida que Ele sonhou para você é uma vida onde você não faz nada sozinho, tudo você faz com Ele. Amém, queridos? Então, quero reforçar com você aqui algumas coisas para trazer uma crença correta. Se eu conseguir aqui hoje ser usado por Deus, que não depende de mim, é Ele que vai me usar, mas uma crença correta ser gerada no seu coração, você vai assumir a partir de então um estilo de vida, um lifestyle. E nesse estilo de vida, você vai visualizar o benefício dele em todos os seus dias. Eu estou usando essa alegoria aqui do estilo de vida, do lifestyle, porque essa é uma das coisas que esses influencers ensinam. Eles mostram, eles abrem o celular e ficam mostrando os bastidores da vida deles o tempo todo. E uma das coisas que eles ensinam é você começar o dia orando, fazendo um boot. Não vou explicar o que é isso não. Mas é você gastar um tempo de meditação. Muito ótimo isso, eu acho maravilhoso. Ensinar que tem que orar quando começa o dia é maravilhoso. Eu creio que você deve orar quando começa o dia também. Sabe por quê? Porque eu oro quando começa o dia. Mas você quer expandir a revelação? É que Deus não espera que você ore só quando começa o dia. A palavra do Senhor deixa bem claro que Ele espera que você ore em todo o tempo. Ore sem cessar. Você não coloca o dia na presença de Deus. Senhor, está aqui, acordei, vai abençoando aí tudo que aconteceu hoje. Você não dá uma gera. Tá aí, começamos, hoje é dia tal, toma aqui, meu dia, aleluia, e vai abençoando aí. Amanhã de manhã a gente se fala de novo. Não é assim que funciona. Você coloca o seu dia na presença de Deus, mas ao longo do dia, você permanece orando, dependendo dele, colocando situação após situação na presença do Senhor. Aleluia. Primeiro ponto é porque a sabedoria plena é você incluir o Senhor em tudo. Olha o que diz lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio, o Senhor adiciona sabedoria no seu coração, para você conseguir discernir o tempo e o modo de todas as coisas, desde que você siga o mandamento. Qual o mandamento, pastor? Qual o mandamento que eu vou ter que seguir? Qual dos 10? Ou dos 613 mandamentos do Velho Testamento? Mas presta atenção, ainda que esse texto de Eclesiastes está lá no Velho Testamento, mas ele se aplica para você na sua dispensação atual. Você está vivendo no Velho Testamento, irmãos? Você está vivendo na dispensação da lei? Não, fala com um pouco mais de convicção aqui. Você está vivendo na dispensação da lei? Não, você vive na dispensação da graça, aleluia. Então, nessa nova dispensação, a Bíblia diz, não vou ler com você agora, mas lá em Hebreus fala que quando muda o regime, muda o sacerdote, quando muda o sacerdote, muda também o regime da lei. A aliança é modificada. Então, a Bíblia diz que nós recebemos um novo sumo sacerdote, que vem da linhagem de Melquisedeque. Esse novo sumo sacerdote, que é Cristo, ele inverteu a lei que estava sobre nós. Ele nos tirou da dispensação da lei e nos introduziu na graça.
quitou a velha aliança e inaugurou a nova aliança. Então você que está em Cristo, você está na nova aliança. E na nova aliança, quais são os mandamentos que Jesus estabelece? Você vai amar o seu Deus e o seu próximo. Amar o seu Deus e o seu próximo resume agora toda a lei, baseado no amor. Basicamente é só você deixar Deus te amar e transbordar o amor que você recebe de graça. Resumir bem a coisa para você. Então olha aqui para mim, quando você desfruta desse amor, quando você sabe o quanto Deus te ama e você também retribui amando, e você faz isso transbordando na vida de todos ao seu redor, você avança em sabedoria e consegue discernir o tempo e o modo. O que está acontecendo ao seu redor, por que as coisas estão acontecendo. Isso tudo conduz a sua vida numa paz sobrenatural, irmãos. Olha aqui para mim, deixa eu te falar um negócio. Você sabe, uma das coisas que mais rouba a paz na vida do crente, perguntas que não são respondidas. É um questionamento eterno. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por essa situação? Por que Deus não respondeu ainda a minha oração? Tuts. Me ajuda. Me ajuda. Meu toque tem toque. Se tiver uma luz piscando aqui, eu não dou conta de pregar. Aleluia. Olha aqui para mim. Você sabe, ficar cheio de questionamentos rouba sua paz. Ficar tentando entender o porquê das coisas vai roubar sua vida. E muitos irmãos ficam ruminando isso o tempo todo. Por que naquela ocasião eu não fiz de tal jeito? Por que Deus permitiu tal coisa? Esse monte de porquês vai roubar sua paz. Mas na medida que a sabedoria cresce no seu coração, você consegue discernir o tempo e o modo, o porquê das coisas. Você tem clareza do propósito. E aquilo que você não tem resposta, o que você faz com isso? Esquece, vive em paz, sabendo que a sua vida está nas mãos do Senhor. Ele que governa a sua vida. Se você depende dele em todo o tempo e ora em tudo, está ligado nele, depende dele em tudo e sabe que sem ele nada você pode fazer, está tudo então resolvido. Porque se você pediu algo e ainda não aconteceu, aleluia! Aquele que governa a sua vida sabe de todas as coisas. Eu vou continuar pedindo e na hora que ele quiser fazer, ele vai fazer. Mas eu não vou paralisar minha vida questionando o porquê que ele ainda não fez. Ou então, quando algo ruim acontece na sua vida, você não fica procurando em você a culpa. O pastor Luiz desse exemplo é muito pertinente, porque está aí uma grande situação. Caiu o telhado do nosso prédio, prejuízo milionário. Põe 1 milhão nisso, que é só para remover, o pastor Tiago estava me falando, só para remover o entulho, 500 mil reais. Não é brinquedo não, 150 carretas de aquele caçamba, para remover de lá, tratores, pessoas. É difícil, é caro as coisas. E para construir agora o novo? Vai gastar muito. Aí você olha uma situação dessa, o que quem está cheio da velha aliança da lei faz? Ele gera questionamentos. Por que aconteceu isso? Será que não é Deus querendo tratar com você? Será que não tem uma brecha? Quantos já ouviram a teologia da brecha aqui? Se você der uma brecha, acabou. O diabo vai acabar com você. E aí, você acha que eu ouvi o quê, né? Eu até estava olhando ali no espelho. Ontem mesmo eu fui para uma festa, eu tentei fechar a camisa aqui para poder pôr gravata, porque era uma festa de 15 anos, chique, mas apertar meu pescoço ainda incomoda demais, né? Ainda adaptando aqui por causa da cirurgia e tudo. E aí eu tenho usado só camiseta, mesmo a camisa aberta. Só que me incomoda ficar olhando para isso. Eu vou me arrumar no espelho, aí eu vejo cicatriz, incomoda. Faz só eu lembrar, só isso, que eu queria esquecer. Está tudo resolvido já.
Mas você sabe, na ocasião que eu passei esse problema de saúde no ano passado, né, remover, né, um câncer maligno na garganta, na tireoide, tirar tudo isso, acredite, teve gente que me mandou mensagem perguntando o que você acha. Até quando você vai manter o culto, o pecado que Deus está tratando na sua vida? Olha, que mais? Você não percebe? Deve ter alguma brecha por onde o inimigo entrou. Eu falei, capaz que foi na garganta mesmo, comi demais, deve ter sido isso. Dei a brecha da glutonaria, capaz que foi isso. Que conversa é essa? Mas você vê, tudo fruto de uma crença. A crença equivocada vai levar você a fazer as perguntas equivocadas. Só que essa pessoa que faz uma pergunta dessa para mim, por que Deus permitiu você ter essa doença? O que é que Ele está tratando na sua vida? Não, certeza, Deus, Ele fala que me ama de fachada, mas na verdade Ele vai lá e injeta células cancerígenas no meu corpo para me disciplinar. Ah, pela madrugada, olha a visão distorcida que a pessoa tem de Deus. Mas então, presta atenção, porque uma pessoa que faz uma pergunta dessa para mim, o que você acha que ela não faz com ela mesma? Quando as coisas não dão certo na vida dela, ou alguma coisa ainda não aconteceu, quais são os questionamentos que ela faz? Leva ela a viver uma vida horrorosa, horrorosa. Agora, e aplicando isso num casamento? Porque uma pessoa que falou um negócio desse para mim, ela encontrou comigo uma ocasião, mandou uma mensagem, mas isso é casado com um indivíduo desse. Imagina, todo santo dia encontrar, dormir, conversar com alguém que ainda não tem essa sabedoria de conseguir discernir o tempo e o modo de Deus agir, não consegue reconhecer o que é de Deus e o que não é. Você sabe, no nosso curso de maturidade do Espírito, cursão, uma das aulas a gente fala sobre os dons do Espírito. Né? Você vai ter o dom de língua, interpretação de línguas, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? O dom da fé, o dom de cura. Né? Tudo isso é muito poderoso. Mas você sabe um que para mim é um dos dons mais maduros, que demonstra maturidade, é discernimento de espírito. É você conseguir discernir se o que está acontecendo é de Deus, é do diabo, ou é do homem. Porque não discernir isso, qual que é o prejuízo que você acha que vai dar? É que você vai dar a paternidade errada para a coisa. Você vai pegar algo que era do diabo e você vai dar um glória a Deus. Porque você não conseguiu discernir que aquilo é do diabo, você acha que é de Deus. Você vai pegar algo que é de Deus e você vai falar, está amarrado para algo que era de Deus. Ou você vai falar, obrigado, é verdade, eu sou maravilhoso, e ficar com a glória de algo que foi Deus que fez. Então, não interpretar corretamente a situação vai trazer um prejuízo muito grande. Mas presta atenção, nesses dias o Senhor tem expandido a sua sabedoria. Sabedoria. E um dos princípios mais poderosos de sabedoria que você pode aplicar na sua vida é definir que você não será independente. Pelo contrário, você vai depender do Senhor em todas as coisas. Você sabe o grito, né, que você tem que estudar na escola, quando você vê a história do Brasil, né, a proclamação da República, e tudo isso é um grito declarando o quê? Independência ou morte. Resumindo, eu prefiro morrer do que continuar sendo dependente, na época, né, de Portugal. Mas você sabe, o nosso grito hoje, como filhos de Deus, é exatamente o oposto. É independência é morte. Aquele que decide ser independente, governar sua própria vida, não vai desfrutar do que Deus tinha para ele. Vai viver uma vida cheia de morte, cheia de prejuízos que não era para ter, frustrações que não era para viver. Então presta atenção, o Senhor está te chamando hoje para um novo nível de sabedoria.
E a maior sabedoria que você pode ter não é a independência. É exatamente o oposto, é a dependência do Senhor. Na vida natural, quando você vê alguém, né? Ontem mesmo eu estava lá com o Charles, a gente encontrou, fiz o culto familiar da minha família, junto com a família dele, ontem no parque, comemorando o aniversário da esposa dele. Foi uma bênção. É isso que acontece quando você convida o seu pastor para as coisas. Dá certo. Tem um monte de gente fala, meu pastor nunca foi, mas nunca chamou, aí não dá certo. Então chama que você vai ver, vai dar certo, aleluia. Se não der certo uma vez, continua, em algum momento vai dar certo. Mas, resumindo, ontem eu estava lá conversando com ele sobre isso, né? A gente estava falando especificamente de um irmão que aparentemente era para ser alguém muito sábio, porque já viveu muitos anos, né? Cheio de cabelo branco na cabeça. O que naturalmente a gente interpreta? Que junto com a idade vem a sabedoria, não é verdade? Alguém que viveu muito, você atribui a ele uma sabedoria. Mas não é fato isso, irmãos. Não quer dizer que uma pessoa que viveu muito é sábia. Por quê? Porque tem muito conselho de quem viveu muito, que é um conselho totalmente natural, carnal, tolo. E não é à toa que você vai ver a quantidade, principalmente, de alvos, de golpistas, de estelionatários, a maioria é pessoal da terceira idade. Por quê? Porque são mais inocentes, caem no golpe. Eu lembro de uma situação de uma irmã, que ela, ó Senhor da glória, como que eu falo aqui? Vou dar uma floreada, só para não identificar. Mas vou ter... mais ou menos assim. Bandido se passando pela filha dela. Certo? Mãe, tô aqui e tal, manda um dinheiro para mim. Aí ela falou, uai, vou mandar. Aí presta atenção. Aí ela não sabia alguma senha de alguma coisa lá, como acessar para transferir o dinheiro. Ela ligou para a filha. Mas ela não ligou para confirmar. Olha, eu sei que está precisando do dinheiro mesmo. Ela só ligou falando, me ensina aqui, fazer a transferência. Ué, é assim, assim, assim. Então tá, deu certo. O que deu certo? Dinheiro que eu tive que transferir. Ah, então tá bom. Mas não, a filha também não checou para quem que era o dinheiro. Aí a senhora mandou o dinheiro achando que era para a filha, numa conta de outra pessoa, confirmou com a filha como cair no golpe. Ó, vou traduzir, ó, estão me dando um golpe aqui, se passando por você, me ajuda a transferir o dinheiro para o bandido aqui. Faz sentido, não tem desse? Não. Aí depois, quando descobre, acha até engraçado, ingênuo demais. Mas não é bonito de se ver cair nessas coisas. Então presta atenção. Eu, quando estava passando a situação do meu casamento terrível, foi o contexto em que eu converti, né? Eu gosto sempre de contar isso na ausência da minha esposa. Porque eu não quero que ela fique com o coração fechado para ninguém na minha família. Mas aí o fato é que eu liguei para uma pessoa da minha família, uma tia minha, já para tentar, como diz o outro, garantir lugar para eu ficar lá, porque eu ia fugir daqui, ia largar minha mulher para trás, meu menino, recém-nascida, antes de eu converter, eu ia embora, e eu já estava tentando, assim, preparar o terreno para eu ficar na casa dela. E eu contei, não, minha vida está assim, meu casamento está assim, minha esposa falou isso para mim. E aí, minha tia, com toda a sabedoria das décadas vividas, o que ela falou para mim? Ô, meu filho, larga dessa jararaca. Você não precisa passar por isso. Você tem família. Pode vir, eu vou te acolher, eu vou te ajudar. Era tudo que eu estava precisando ouvir, que eu queria ouvir. É o que eu queria, mas era o que eu precisava? Não. O que eu precisava ouvir era, toma vergonha, rapaz. Você casou primeiro, para de ligar para mim para ficar falando mal da sua esposa. Esse era um conselho sábio que eu deveria ter recebido. Você está me ligando para falar mal da sua esposa? Converte, isso não é papel de homem. Larga de ser menino. E está cogitando largar, abandonar. Homem não faz isso. Quieta. E outra, vai orar, vai depender de Deus, Deus vai mudar a sua história. Esse seria um bom conselho. Mas não, uma pessoa muito vivida, qual que foi o conselho? Larga hoje.
Quantos não são aqueles que era para ser sábio, mas ficam dando conselhos tolos? Vou dar um outro exemplo. Você vai perguntar, né, falando para os jovens, o que será que eu estudo? Qual curso eu faço na faculdade? Em qual profissão eu sigo? E aí, alguém que deveria ser sábio, qual que é a maior parte dos conselhos que são dados para essa pergunta? Faz tal coisa porque dá mais dinheiro. É ou não é? É ou não é, irmão? É, e talvez você mesmo já deu muito esse conselho. Mas não é o melhor conselho. Quem adquiriu sabedoria em Deus, ensina o outro a depender de Deus. Meu filho chegou para mim para falar, pai, e aí, o que eu faço de curso na faculdade, terminando o ensino médio? Eu tenho convicção, Deus me chamou para ser pastor. Já vou fazer o seminário e já ficar por conta da igreja? Ou eu faço faculdade? O que ele recebeu de resposta de mim? Falei, eu sei lá o que você faz de sua vida. Falei, você vai orar e vai perguntar para Deus, Ele é que vai decidir. Uma coisa eu sei, é que eu oro por você, para Ele não deixar você errar. Não deixar você gastar tempo numa direção que não tem nada a ver com o propósito dele para a sua vida. Mas eu não vou decidir que curso você vai fazer e nem vou usar profissão que dá dinheiro como régua para definir onde que você vai investir 4 anos da sua vida. Falei, você vai orar e você não vai decidir nada até você ter uma resposta clara de Deus. E aí ele fez isso, ficou meses orando, até chegar ali, literalmente, os 49 do segundo tempo. E ele falou, o que ele queria estava resolvido. Ele queria fazer o seminário e já mirar para ser pastor. Mas ele falou, não tive essa confirmação. Não acho que é agora o tempo de fazer isso. Vou fazer faculdade. Eu já fui até atrás, já conversei, já pesquisei, orei, estou sentindo paz e vou entrar, aleluia, está no 3º período já lá no curso que ele está fazendo. Só que aí quando foi na virada desse ano, ele virou para mim e falou, pai, é o seguinte, porque ele está trabalhando, horário comercial das 8 às 18, faz faculdade à noite, agora se tornou discipulador também, cuida de 6 células. E ainda tem a vida dele também, lazer, amizade, tudo isso. Aí ele virou para mim na virada do ano e falou, pai, continuo orando, renovei a matrícula da faculdade, vou até o final, não vou largar nada na metade. Mas eu acho que vai demorar demais esperar formar para eu começar o seminário. Quero saber o que o senhor acha de eu fazer o seminário telepresencial. E aí eu vou estudar no horário de almoço, no meu trabalho, no intervalo entre o trabalho e a faculdade, à noite, sábado vou maratonar, mas eu vou fazer. O que você acha que ele ouviu de mim? Sei lá o que você faz, menino. Vai orar, vai perguntar para Deus, você tem que ter convicção, porque tudo que não provém de fé, aí é pecado, é independência. Você tem que ter fé, convicção. Só de você estar me perguntando já mostra que você não está convicto. Falei, vai orar. E aí ele foi orar e voltou com a resposta. Falou, olha, vai me custar muito caro. Vai custar os sábados, vai custar o intervalo, vai custar muito momento que eu podia ter de lazer, mas eu estou resolvido em Deus e eu vou entrar para o seminário. E aí agora ele está fazendo faculdade, trabalhando, discipulando e fazendo seminário. Tudo ao mesmo tempo. A única coisa que ele ouviu de mim nisso tudo, eu não determinei que você ia começar, mas eu não vou deixar você parar agora. Porque Deus não te chamou para ser mestre em obras inacabadas. Aquilo que você começou, agora você vai até o final. Daqui a pouco, quando você menos perceber, já acabou. Já formou no seminário, já formou na faculdade. Então presta atenção. Eu creio que isso é sabedoria. É você ensinar as pessoas a depender de Deus. Muitos chegam para aconselhar comigo perguntando, pastor, o que você acha? Então eu estou com essa proposta, o cara quer entrar de sócio comigo, ele vai pôr dinheiro, ele vai fazer, o que você acha? Entra ou não entra? O que você acha que ele ouve de mim? Eu sei lá, vai orar. Estou com essa casa, mudo para essa ou mudo para essa? Tenho essa proposta de emprego, aceito esse ou aceito aquele? Nunca eu vou virar e vou falar, faz isso, esse é o melhor. Porque eu não sou Deus na vida de ninguém. Agora o que todos vão ouvir de mim é, vai orar. O Deus que cura os mudos não tem problema para falar. Se você perguntar, você vai ter a resposta. Você não vai se enganar e não vai ficar perdido. Da mesma forma eu quero falar para você, olha aqui para mim.
toda dúvida no seu coração, em nome do Senhor Jesus, você vai resolver todas elas hoje nos pés do Senhor. Por quê? Porque você vai depender dele. Não vai viver cheio de dúvidas e questionamentos, vai viver em paz. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, pastor, mas eu vou orar pelo quê? Só pelos assuntos impossíveis? E os normais, assim, mais banais, esses eu resolvo? Ou as grandes decisões eu vou depender de Deus? E as coisas simples eu mesmo vou lá e decido? Olha o que Provérbios capítulo 3, versículo 6 nos diz. Provérbios 3, 6. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Presta atenção, quando você aprende a reconhecer Deus em todos os seus caminhos, como que esse caminho vai ficar? Endireitado, reto. Não vai ter altos e baixos, não vai ter curva, não vai ter buraco. É um caminho reto, plano, saudável, feliz. Mas desde que você aprenda a reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Não tem alguns caminhos que Deus está envolvido e outros não. Mas aí eu já te faço essa pergunta. Você precisa orar realmente por tudo, você acha? Quem acha que tem que orar por tudo mesmo? Levanta a mão. Aleluia, entendeu tudo então. Tem que orar por tudo mesmo. Olha o que o Senhor quer te falar nesse dia. Se você acha que um assunto é pequeno demais para que você dependa de Deus, em que momento os assuntos vão mudar de tamanho? Aquilo que era pequeno vai ser maior. E você vai agir com a mesma independência. Você não vai nem saber, você não vai perceber. Tem coisa que você pode julgar hoje que é pequena, é trivial. Ah, não vou orar por isso, isso é um assunto à toa. Para você hoje esse é assunto pequeno. Vamos dimensionar isso em valores monetários. Qual que seria um valor assim para você gastar que você tem ele como quase nada de dinheiro? 50 reais? Você ora para gastar 50 reais, irmão? 50 reais, 50 reais. É pouca coisa, 50 reais é pouco dinheiro. Então, até 50 reais eu não oro. Eu mesmo vou lá e gasto. Não, a partir de 50 aí já começa a ficar mais dinheiro. Aí eu já oro. Percebe como difícil de você dimensionar. Porque o que para um é 50 reais é muito dinheiro, tem alguém aqui, principalmente adolescente, que ainda depende mesado dos pais, igual meu filho, o do meio mais novo. 50 reais ainda para você é muito dinheiro. Levanta a mão, reconhece. Aleluia. Se você achar 50 reais na rua, seu dia melhora assim radicalmente. Você fala, meu Deus, tô rico. Tô rico, cinquentão, não acredito. Então presta atenção. Mas isso oscila demais, irmão. Porque alguém que está sem nenhum centavo na carteira, nada, há dias, passando fome, se ele acha 50 reais, você concorda que ele precisa ter muita sabedoria para administrar esses 50 reais? Porque quanto mais sabedoria ele tiver, mais vai durar, para ajudar ele a se manter por mais tempo. Mas para quem ganha 50 mil reais por mês, como a maioria dos irmãos aqui, aleluia. Aleluia, ficaram cheios do Espírito, de repente, aleluia. Outros eu quero te pedir perdão, não queria diminuir sua renda, eu sei que 50 mil para você não é nada, mas só para você entender o exemplo, aleluia. Mas você percebe, uma pessoa que ganha 50 mil, 50 reais para ela não é nada. Então se ela perde 50 reais, nem triste ela fica, nem repara às vezes. E gasta sem fazer conta. Mas aquele que não tinha nada, os 50 reais se torna para ele algo que ele tem que administrar com muito zelo. Ou seja, oscila, dependendo da fase. Mas a grande questão que você tem que entender é que diante de Deus não oscila. Todo valor é importante do mesmo tanto, desde que você dependa dele. Agora, você quer saber uma outra chave espiritual poderosa? É que aquele que é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito.
Quem não depende de Deus para administrar R$ 50, também não vai depender para administrar 50.000. Quem não depende de Deus para tomar pequenas decisões, não se iluda achando que ele vai depender de Deus para tomar as grandes decisões. Porque quem é independente em um assunto, a tendência é que ele seja em todos os outros. Mas você quer saber uma outra verdade poderosa? É que quando você aprende a depender do Senhor em todos os detalhes da sua vida, a tendência é que isso permaneça e que você viva isso realmente em tudo, em todos os seus dias. E qual que é a grande diferença? É que quanto mais fiel, quanto mais dependente você for do Senhor em todos os assuntos, aí, sobre assuntos cada vez maiores, ele vai poder envolver você depois. Entendeu? Eu lembro do caso de um irmão que ele foi checado, né? Virou irmão porque depois ele converteu. Já contei essa história, até estava falando para o Alexandre hoje que um dos livros que eu escrevi, que eu mais recebo testemunho, é o primeiro dos 7 que eu escrevi. Estou lançando o 8º. A gente adiou agora por causa que mudou a data do Seminário dos Empreendedores, mas já está pronto. Vou lançar o 8º livro, que inclusive tem a ver com isso, Transbordando em Sabedoria. O título tem tudo a ver hoje. Mas resumindo, o primeiro livro que eu escrevi, eu conto essa história. Vou tentar abreviar para você. O cara trabalhava para mim, um dos meus funcionários no departamento administrativo da minha empresa. Eu tinha 120 vendedores, faturava milhões, escritório em 5 cidades, tudo isso. E aí tinha um monte de funcionários no departamento administrativo. Recebia as vendas, digitava, lidava com dinheiro, contas a pagar, recebia tudo isso. E um desses funcionários me roubou. Desviou um dinheiro. Só que não teria como eu saber. Não teria. Porque a única forma de ver que ele tinha me roubado era com um relatório específico que o meu sistema dava, mas que em anos que eu tinha esse sistema, eu nunca tinha pedido esse relatório. Mas no dia que ele me roubou, eu fui almoçar, estava almoçando, e lá no almoço eu pensei, rapaz, eu queria ver relatório tal, nunca pedi ele para ver as vendas desse jeito. Vou chegar lá, vou pedir. Aí eu entrei na sala do administrativo, 16 pessoas. Eu fui justamente nesse cidadão, pulei o primeiro, segundo, terceiro, fui no quarto, sentado. Podia ter ido no quinto, podia ter ido no terceiro, podia ser do outro lado da mesa, que era uma mesa grandona. Fui exatamente nesse cidadão e falei para ele, sabe emitir o relatório tal? Ele falou, sei. Eu falei, emite para mim, manda no meu e-mail da data tal até a data tal. Aí sumiu o sangue do rosto dele. Ficou pálido, transparente. Ele, ok. Aí eu falei, vou para minha sala, estou esperando. Estou lá na minha sala, 10 minutos, meia hora, 1 hora, nada. Aí eu liguei lá no departamento falar com a chefe do administrativo. Trabalhava para mim, falei para ela. Falei, ó, você viu entrando aí pedindo relatório pro fulano? Vi. Eu falei, não me mandou ainda, uai. Por quê? Não, vou te mandar aqui. Aí ela emitiu e me mandou. Na hora que ela me mandou, o que estava evidente lá? Tinham me roubado. Estava faltando R$6.000. R$6.000. Eu sei que para você isso não é nada. Ver à toa. Mas isso foi em 2006, 2007. 6.000 era muito mais do que hoje, proporcionalmente. Vou resumir a história. O que eu fiz? Vamos descobrir, então, quem que desviou. Consegui descobrir. O sistema mostrava tudo. E aí essa gerente já falou, o que você quer que eu faça, que eu já providencio aqui agora. Já estava assim, faca no dente. Eu falei, eu não quero que você faça nada. Ela, como assim? Eu falei, deixa que esse assunto eu vou resolver, você não toca nesse assunto. E aí, o que você acha que eu fiz? Fui orar. Por quê? Porque eu dependo do Senhor em tudo. E aí, estou até te ensinando aqui uma fórmula de você, como que você resolve problemas. O que eu faço quando são problemas para resolver? Eu escrevo o problema numa folha e eu vou colocar escrita ali todas as opções, como que eu posso resolver aquele problema. Aí eu começo pela carne, aquilo que eu estou com vontade de fazer. Aí a primeira opção, vou demitir, vou chamar a polícia, vou quebrar a cara dele, vou arrebentar esse cara miserável, me roubou. Aí a segunda opção, não, vou só bater. E aí você vai ali, né, nas opções. Aí quando acaba as opções da carne, aí eu sou obrigado a orar. Senhor, que mais que poderia fazer com um cidadão desse?
E aí você vai escrevendo outras opções ali que Deus vai soprando no seu coração. E eu sei que quando deu 18, isso foi lá 14h30 mais ou menos, deu 18 horas, e aí eu já estava com uma folha enorme, cheia de opções, mas não sabia qual delas seguir. Deu 18 horas, eu ainda estava orando lá na minha sala, bagunçou meu dia, não fiz mais nada, fiquei por conta de orar por isso. Mas deu 18 horas, eu só liguei na mesa dele, falei, fulano, tudo bem? Tudo. É o seguinte, amanhã de manhã eu preciso conversar com você. 8 horas aqui na minha sala. Boa noite. Desliguei. E aí eu continuei orando. Fiquei lá ainda, quando foi lá pelas 9 horas da noite, eu tinha a solução. Pastor, como que você sabe das opções todas qual que era a solução? Estou te ensinando. Quantos querem aprender? Muito simples, você ora cada uma delas. E a Bíblia diz que a paz é o árbitro. Aí orando, teve umas que eu fiquei incomodado. Eu falei, não sei se combina muito comigo quebrar a cara dele. Não sei. Eu tô achando que não combina, acho que não é um bom testemunho. Fiquei incomodado. Teve um outro aqui, eu vou perseguir, vai acabar com a reputação, não vai arrumar emprego mais. Falei, também não sei se é para tudo isso. Tudo que eu fiquei incomodado, eu risquei. Não é. E aí aquilo que eu senti paz, eu falei, simples assim. No outro dia cedo, quando ele chegou, eu fiz o acerto com ele. Eu falei, tá aqui, você está sendo demitido, não é por justa causa, tá aqui o que você tem direito de receber, de acerto, de férias, 13º, tudo isso, toma aqui, estou te pagando, dava uns 9 mil e poucos reais, paguei tudo, não toquei no assunto dos 6 mil para debitar, para descontar, e falei, então tá resolvido, você não vai continuar trabalhando mais, está aqui, assina aqui, pode ir embora, em paz. Você sabe, essa era a opção que Deus colocou no meu coração para fazer. Demitir, não cobrar dele o valor que roubou, não tocar no assunto e mandar ele embora em paz. Só que eu não dei conta, eu caí da fé. Na hora que ele estava saindo da sala, eu falei para ele, olha aqui. Hoje a graça de Deus te encontrou. Mas não faz isso que você fez mais não, porque pode ser que uma hora dessa a justiça te encontre. Por quê? Porque eu estava indignado, eu falei, miserável, não merece. Ele vai ficar com meus 6 mil, vai receber tudo que eu paguei para ele. Oh! Mas Deus mandou, eu vou obedecer. Você sabe, depois eu fiquei acusado de eu ter falado isso. Tive que orar pedindo perdão, Senhor. Fui um servo infiel, não fiz do jeito que você queria. E sumiu esse cara. 2 semanas depois, uma das outras funcionárias chega para mim e fala, encontrei, fulano me ligou, falou que queria encontrar comigo antes de eu vir trabalhar. Quando eu estava vindo, encontrei com ele no meio do caminho, ele me deu esse envelope aqui e mandou te entregar. E aí, na hora que eu fui, eu abri, o que estava lá? Os 6 mil reais que ele tinha me roubado. Não tinha nenhum bilhete, nada, só peguei o dinheiro. Falei, ele devolveu o que roubou. Teve bom, estou aceitando. E sumiu. Quando passou mais uns 3 meses, eu recebo uma ligação. Você que é o Rafael, da empresa Top Team Representações? Eu mesmo. Ele falou o seguinte, eu estou com fulano de tal aqui, e ele está num processo seletivo para trabalhar aqui numa multinacional, aqui em Anápolis e tal, no departamento financeiro. Só que ele veio participar do processo com um currículo desatualizado. E ele não incluiu o último trabalho no currículo. E aí ele só vai ser contratado com essa questão agora de ter uma boa referência do último. Porque se não tiver, ele vai perder a vaga. Resumindo, caiu na minha mão, abençoado. Se eu falar bem, ele é contratado. Se eu falar mal, ele perde o emprego. O que você acha que eu falei? O cara é joia demais. Excelente funcionário. Ele só rouba, mas é ótimo. Tô brincando. Não toquei no assunto do roubo. Por quê? Porque Deus tinha colocado isso no meu coração. Eu não vou perseguir ele com isso. E perdoei, esqueci, zerou. Dei boas referências. E sumiu. Nunca mais tive notícia. 2 anos se passaram. Estou andando no shopping com a minha esposa, no Goiânia Shopping. E aí, andando com ela, de repente, eu olho dentro do Fujioka
e ele está lá dentro. E aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ele já saiu e veio na minha direção. Eu gosto sempre de retratar, não é sendo prolixo, não, é porque dá uma emoção na história. Larguei da mão da minha esposa, já fiz a base aqui do Full Contact. Para quem não sabe, fiz 8 anos de Full Contact. Tem faixa marrom aqui, tem uma base aqui, não é fácil me derrubar, não. E ainda fiz 2 anos e meio de jiu-jitsu. Então, assim, falei, se ele vier quente, ele leva hoje um. E eu fiquei olhando ali já, e ele veio, só que o rosto foi mudando. Ele veio e foi abrindo assim e começou a chorar. Quando ele chegou perto de mim, ele estava chorando, aí ele foi e me abraçou. E eu fiquei sem reação. E ele chorando. E aí ele falou, eu estava pedindo a Deus a oportunidade de te encontrar. Preciso demais conversar contigo, me dá um tempo, deixa eu conversar. Falei, ok. Liberei meu esposo para passear. Falei, vamos, me conta, o que está acontecendo? E aí ele foi falar, né? Peguei, eu estava numa situação muito terrível, devendo para agiota, uma pressão enorme. E aí eu vi a brecha no sistema, que eu poderia roubar, já trabalhava há anos ali, sabia que você não ia ver, só que eu ia pegar o dinheiro, resolver meu problema e depois eu ia repor, você nem ia perceber. Mas no dia que eu peguei, você já pediu o relatório. Ele falou, isso me assustou demais, porque você sempre falava pra gente que aquela empresa era de Deus, que você era só um mordomo, um administrador, mas nessa hora eu tomei um susto, eu falei, rapaz, eu acho que eu roubei, não foi dele, foi de Deus. E aí ele falou, na hora que você pediu, ficou aquela situação toda, eu fiquei lá na mesa falando, a qualquer momento a polícia vai chegar, casa caiu, ele falou, fiquei, e agora? Corro, fico, o que acontece? Aí ele falou, quando você me ligou 18 horas falando, vai embora amanhã 8 horas aqui, ele falou, acabou, não dormi nada, angustiado, e na minha cabeça estava filmando, ou a polícia chegasse, ia fazer eu confessar que eu roubei, alguma coisa acontecer, e o que aconteceu? Você vai lá e me paga tudo, não toca no assunto e fala para eu ir embora em paz. Aí ele falou, nessa hora eu apavorei, porque eu falei, a coisa é pior, ele não quer me prender, ele vai me matar. Só que ninguém vai desconfiar que foi ele, porque ele não tocou no assunto, não brigou, ninguém sabe, eu vou aparecer morto aí, nunca vão cogitar que foi meu ex-patrão. E aí ele falou, você falou um trem na hora de ir embora lá, fui embora e fiquei com esse negócio na cabeça, vai me matar, eu andava na rua, desconfiado, até que eu não dei conta, eu falei, vou devolver o dinheiro, capaz que se eu devolver, ele não me mata mais. E você vê, eu nem estava lembrando que ele existe. Aí ele mandou o dinheiro pela menina e sumiu. Só que aí ele falou, cheguei procurando emprego, quando eu arrumei esse emprego, e a menina falou, olha, mas como que você ficou esse tanto de tempo sem trabalhar? Não teve nenhum lugar que você trabalhou? Aí eu, pois é, está desatualizado. Não, até trabalhei numa empresa, mas não atualizei. Aí ela, não, então me dá o contato, porque se eu receber boa referência, você está contratado. Aí ele falou, nessa hora, ele falou, perdi, vou ter que procurar outro. Mas passei o seu contato. E na hora que ela voltou com a notícia, está contratado, recebi ótimas referências suas, ele falou, agora ele sabe onde eu trabalho, ele vai me matar. E assim ele contando que foi, começou a trabalhar lá, e depois de 1 ano que ele estava trabalhando no departamento financeiro dessa multinacional, ele conta que teve um dia que ele estava lá trabalhando no sistema, lançando pagamento, fazendo tudo, e de repente ele viu uma brecha no sistema para poder desviar dinheiro e ninguém perceberia. E ele falou que na hora que ele cogitou fazer isso, ele lembrou do que eu falei na porta na hora que ele estava saindo. Que naquele dia a graça de Deus tinha me encontrado, mas para eu não fazer de novo, senão podia ser que a justiça encontrasse. E ele falou, olhando para tudo que eu vivi de lá para cá, ele falou, quer saber? Não vou mexer com isso. Não roubou. Falou que foi embora para casa. No outro dia, quando ele chega para trabalhar, não tinha nenhum outro funcionário no departamento financeiro. E na hora que ele chegou, o gerente, o diretor da indústria mandou chamar ele na sala do presidente. E quando ele chega lá, está lá o presidente, que ele nunca conversou com ele, e o diretor, e ele recebe a notícia, olha, você está sendo promovido para novo gerente financeiro da multinacional, seu salário vai sair, na época, isso foi 2008, vai sair de R$ 1.200 para R$ 7.000, você vai ter um Corolla zero para andar durante 1 ano, aí a gente troca ano após ano,
Você vai ter agora o que antes era um plano de saúde só para você, agora vai incluir esposa, filhos e o seu pai e a sua mãe também. E aí você vai ganhar uma viagem internacional por ano, a primeira para a Alemanha, onde é a sede da empresa, e depois cada ano para outro país, onde nós temos também subsidiário. Ele foi me contando isso, foi me dando a raiva. Miserável! E ele falou, não, e eu já fui, inclusive, para a Alemanha, e eu estava ali, E aí, ele falou que na hora que ele acabou de receber essas notícias, e falou para ele, e a primeira responsabilidade sua como gerente é que você vai ter que montar uma nova equipe do financeiro, contratar novas pessoas, treinar e tal. E aí ele falou, não, agora me conta, eu estou boiando. Primeiro, cadê o gerente que estava aí ontem? Cadê os outros funcionários? E por que você estava num processo seletivo, estava me avaliando, eu nem sabia. Aí o diretor falou, não, para você a gente pode falar, a gente confia em você. O que aconteceu? Ele falou, não, nós descobrimos que o gerente estava nos roubando. E porque nós descobrimos isso, nós resolvemos que a gente ia demitir, né? A gente arrumou todas as provas, tanto que ele vai responder um processo criminal. Só que a gente queria promover alguém da equipe para assumir o departamento. Mas para isso a gente não sabia quem estava com ele no esquema de desvio ou não, e quem que a gente poderia confiar. Então nós criamos uma brecha no sistema para poder checar a equipe. E ele falando, e dos 19 funcionários, você foi o único que não nos roubou. Então, resumindo, está todo mundo demitido, você promovido e tal. E aí ele contando, que ele chegou em casa e foi dar notícia para a esposa. Fui promovido, agora é isso, assim e tal. E ela chorando muito. E aí ele falou, vou confessar. E aí ele contou para ela o que tinha acontecido um ano antes da minha empresa. Ela nunca ficou sabendo. Segundo ele, só tinha falado para ela que foi demitido por um ajuste na empresa. Não falou que foi porque ele tinha roubado. E aí ele pediu perdão, ele admitiu, eu tinha roubado. Por isso eu perdi, foi a situação assim, 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 eu devolvi e tal. Muito choro, pediu perdão para ela. Só que daí ele concluiu falando, né, toda a história. E aí ela fez uma pergunta. Vem cá, mas o que é essa graça que ele falou que te alcançou? Ele falou, não sei, eu sei que foi bom. Foi bom ter sido alcançado por ela. E aí ele contando que eles foram atrás de uma igreja. Lá em Anápolis, converteram, se envolveram com a vida da igreja, né? E um pouco depois o pai dele teve um problema de saúde sério, que se dependesse do SUS teria morrido, mas porque foi incluído no plano de saúde, foi salva a vida do pai, prosperou, tudo isso aconteceu, estava lá, e ele me contou tudo isso, chorando, testemunhando, e eu chorando também, feliz. Só que agora, por que eu te contei essa história toda? Porque o que você acha que aconteceu comigo depois que ele foi embora? Quase fiquei louco. Pensando o quê? E se minha decisão tivesse sido diferente do que a que foi? E se eu tivesse feito outra coisa e não o que eu fiz com ele? E se eu tivesse feito o que eu estava com vontade e não o que Deus direcionou? O que teria sido da vida dele? Até o pai teria morrido. Ele, talvez, com a situação, poderia ter acabado o casamento. Com a situação, poderia passar dificuldades seríssimas. Ou ele não poderia ter tido o caráter aprimorado e ele se envolver no roubo e ser preso. Quantas coisas. Mas qual foi a pior que poderia ter acontecido? Ele poderia continuar vivendo e nunca se perguntar o que é a graça. E nunca ter tido encontro com o Senhor. Morrer para o inferno. Então você vê, depender de Deus... Olha o que mudou a vida do cidadão e de toda a família dele. Todo mundo que foi beneficiado e agora os frutos sendo gerados na vida da igreja, dele estar envolvido, depois de ter sido salvo. Quase fiquei louco pensando em tudo isso. E aí, o que fica a moral da história? É que eu não quero brincar de decidir mais nada. Porque tudo que eu decidi sozinho, provavelmente os resultados foram ruins. Os que eu fiquei sabendo é certeza. Os que eu não fiquei sabendo, nem quero ficar sabendo. Mas aquilo que eu dependi do Senhor, eu tenho um testemunho para contar. O nome do Senhor é glorificado. Porque no meio disso tudo que aconteceu com ele, você acha que tem alguma glória para o Rafael? Rafael estava com vontade de quebrar os braços do cidadão.
Não, a glória é para Deus, foi Deus que deu a opção, foi Ele que tomou a decisão. Aí eu quero te falar quantas não são as decisões que você tem que tomar na sua vida. E qual vai ser a repercussão de cada uma delas? Você sabe, amanhã vai abrir as inscrições para os legendários, né? A gente vai abrir amanhã, 7 da noite, para os homens que quiserem ir. Hoje eu recebi uma mensagem de um me perguntando quanto que é para ir nesse negócio. E aí eu falei o valor, não é barato realmente, R$ 1.900, à vista. Se for parcelar, ainda tem taxa do cartão. Aí ele acabou com a minha raça. Acabou. Mercenário, olha o valor que está cobrando, caríssimo. Você sabe, eu não fiquei ofendido, eu só dei uma resposta para ele. Só falei, não, mas divorciar custa mais caro. Aí ele parou de falar, ficou uma meia hora assim, sem responder mais nada no WhatsApp. Aí ele manda depois, como que faz a inscrição? Aí ele falou, estou no processo de separação com a minha mulher aqui. De cara, ele falando, estou fora de casa, estou gastando 3 mil por mês para morar em outro lugar, que era para eu não estar gastando isso, que era para eu estar em casa com a minha família. Estou gastando mais do que isso por mês só de ter saído de casa. Estou num processo de separação. Falei, não, Deus vai te dar a vaga, você vai lá, vai ser uma bênção, vai mudar a sua história. Mas você vê, até a resposta que eu dei para ele, eu não tenho glória para mim, porque eu não tinha pensado, não foi involuntário, não é fruto da minha inteligência em argumentar, foi uma palavra de conhecimento. Como que você acha que eu ia saber que o cidadão está no processo de separação? Para usar essa referência, poderia ter usado vários outros exemplos, não podia? Arrumar um carro que quebra é mais caro. Sei lá, qualquer outro exemplo. Mas não, falei exatamente daquilo que ele está vivendo. A glória do Rafael? Não, irmãos, é do Senhor. Mas no meio disso tudo, o que que tem? Um suspiro. Oh, Senhor, me ajuda a responder esse cidadão aqui. Oh, Senhor, me ajuda. Agora, o que você acha que você tem que fazer no seu casamento, você acha? Você acha que é você seguir 7 passos para ter um casamento poderoso? Você acha que é você seguir um manual de conduta? Você tem que suspirar diante de qualquer conversa, decisão, situação. Suspira. Oh, Senhor, como que eu respondo isso daqui agora? Como que eu resolvo isso? E você precisa crer, o Senhor conduz os seus passos, endireita as suas veredas, Ele decide por você, Ele vai colocar diante dos seus olhos a decisão correta, que lá na frente vai virar um testemunho poderoso para que o nome dele seja glorificado. Amém, irmãos? O pessoal do louvor pode subir, vamos finalizar só lendo 2 textos para você. O primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 1 TS 5,17. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Presta atenção, aqueles que morreram estão dormindo, perderam a consciência, vivem nas trevas e fazem tudo que não deve, embriagados, tomados, de decisões erradas. Por quê? Porque perderam o controle. Perderam o controle. Você concorda comigo que alguém que está bêbado, ele não está em plenas condições de tomar decisão nenhuma? Concorda comigo? E morto, decide alguma coisa? Não. Mas presta atenção, você foi transportado, a Bíblia diz, do império das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. O Senhor tirou você da morte e trouxe para a vida. Agora você que podia estar embriagado com assuntos naturais, com planos, sonhos, metas, alvos, objetivos, você que podia estar morto, cheio de condenação, pecado, dívida por causa das suas atitudes, a Bíblia diz que tudo isso foi quitado, resolvido e você recebeu uma nova vida. Então as atitudes desse que está morto ou embriagado não combinam com você mais. Você sabe, estava meditando nisso, eu lembrei do caso de um irmão, que o irmão é aquele que pede perdão todo dia. Já viu, gente? O tempo todo ele está pedindo perdão. E o que ele fala? Não, me perdoa, eu sou assim. Escurece tudo, quando vai ver, eu já falei o que tinha. E aí depois eu vi que não foi legal, eu vim pedir perdão. Bom que eu sou crente, né? Eu peço perdão.
É um testemunho mais ou menos. Porque você acha que é assim que Deus quer que você viva, irmãos? Não, isso é um sinal de embriaguez. Sinal de alguém que está com a visão turva. Não está enxergando corretamente. Presta atenção, olha aqui para mim. Para você e para mim, nós que nascemos de novo, tem essa conversa de escureceu tudo. Quando eu vi, eu já fiz. Escureceu tudo, pastor. Estava no trânsito, o cara buzinou para mim, escureceu tudo. Quando eu vi, o cara estava deitado no capô, eu estava dando soco na cara dele. Não combina conosco mais isso, queridos. Não, pastor, escureceu tudo. Eu estava numa loja lá, o cara falou, tem que comprar agora, último minuto, senão vai perder. E na hora que eu vi, eu tinha comprado. Não tem isso na hora que eu vi, eu tinha feito. Se você depende do Senhor, não tem essas loucuras da embriaguez na sua vida. Você depende do Senhor. Se alguém chega para você falando, é agora, tudo ou nada. Você fala, não, então já está resolvido, não vou fazer. Por quê? Porque eu vou orar antes. Não saio resolvendo assim as coisas. Você depende do Senhor, não vive embriagado com nada, que não seja o Espírito de Deus. Você não se embriaga com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos, embriagai-vos do Espírito Santo. Mas o Espírito sujeito ao profeta. Você não fica possesso do Espírito Santo. O Espírito Santo não toma o controle, escurece tudo, e quando você vai ver, você fez coisa que não se lembra. Não acontece isso não. Você está ali, você está consciente, você é um instrumento nas mãos de Deus. Então você vai depender do Senhor e vai ver Deus te usar para resolver tudo que tiver para resolver na sua vida. Você vai dar respostas que é aquela coisa, eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sei. Não sei de onde veio. Eu nem lembro o dia que eu parei para decorar esse versículo, mas o fato é que na hora que precisou, pá, ele saiu. É assim que é, o Espírito flui, mas você está consciente, você não está embriagado. Amém, irmãos? E a última coisa, eu quero que você fique de pé. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. 2 Reis 4, 38. Olha essa história, presta atenção. A Bíblia diz, voltou Eliseu para Gilgal. 2 Reis 4, 38. 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Vou traduzir para você, porque de repente você nunca ouviu pregação sobre isso. A colossíntida aqui, né, a videira, né, essa parreira brava que eles colocaram, que ele apanhou, essa trepadeira silvestre, a palavra está aqui. Na verdade é isso, é uma parreira brava, só que com alguma substância venenosa. E o cidadão vai lá pegar, não conhece, pega e joga na panela algo que, ao invés de alimentar e trazer vida, vai trazer morte. Na hora que eles percebem e gritam morte na panela, presta atenção aqui agora. Quando você percebe que tem morte, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa, né, que está desencaixada, o conselho natural da sabedoria humana é tira isso então. Tira essa parte que está apodrecendo, tira essa parte venenosa, filtra, coa. Se não der, descarta tudo então, vamos fazer um novo. Esse é o normal, é a sabedoria humana. Mas o profeta, inspirado por Deus, o que ele faz? Adiciona algo, adiciona farinha. Farinha aqui aponta para Cristo, por quê? Porque ele é o trigo que caiu na terra, morreu, foi
moído para se tornar essa farinha no nosso lugar. Quando nós participamos da mesa do Senhor, da ceia, um dos significados é esse: o corpo dele foi moído para adicionar farinha onde antes tinha morte. Nossa vida tinha muita morte, nós estávamos mortos, a Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e havia um abismo entre nós e o nosso Deus. Mas o Senhor Jesus veio e morreu a morte que nós merecíamos, comeu a comida envenenada no nosso lugar, e adicionou vida onde antes tinha morte. Agora você está vivo, mas não está vivo porque foi tirado de você a trepadeira silvestre, né? Você não está vivo porque você simplesmente conseguiu separar a vida pessoal, a vida profissional. Você não está vivo porque você é muito sábio, leu muitos livros, modelou muitas pessoas. Não, você está vivo porque a farinha foi adicionada, porque vida de Deus através de Cristo Jesus foi adicionada em você. Então eu quero liberar essa palavra para você aqui agora, a respeito principalmente de relacionamentos, de casamento, relacionamento de pais e filhos, ambiente na sua casa. Pode ser que tenha morte, pode ser que a coisa está ruim, mas a solução não é a que o mundo propõe. Separa, larga, distancia, sai de casa. Você sabe, falando para os jovens, eu sou um exemplo disso. Minha mãe foi ser missionária, foi morar no interior da Bahia para plantar igreja. Eu morava com ela em São Paulo, separada do meu pai. E aí ela colocou a condição na mesa. Eu já trabalhava, já me sustentava e ajudava em casa. Só que ela falou: sozinho você não vai morar. Eu tinha 16 anos. Ela falou: ou você vai comigo para a Bahia, para plantar igreja lá comigo, ou você vai morar com o seu pai. Na minha cabeça, eu falei: ela me odeia. Só dela me dar essa opção, já mostra que ela me odeia. Como que ela propõe eu morar com meu pai? Era um monstro. Me agrediu, me humilhou tantas vezes, abandonou, nunca fez nada. E você sabe, eu convenci ela que eu iria morar com ele. E ela foi embora para a Bahia. Despedi num dia. No outro dia eu fugi de casa. Saí de casa com 16 anos de idade. Saí de São Paulo, fui parar em Porto Alegre sozinho. Comprei uma passagem de ônibus, fui embora. Ninguém nem pediu documento, porque com 16 anos eu já tinha quase o tamanho que eu tenho hoje. Porque com 17, quando eu alistei, eu já tinha essa altura, em 94. Então, quando eu saía com meus amigos assim, o povo pedia. Às vezes eles tinham 20 anos, eu tinha 15, 16. Pediu o documento deles, mas não pediu o meu. Por causa do tamanho, já tinha barba, tudo isso. Então, resumindo, fugi de casa. Na minha cabeça, essa era a solução. Fiquei 3 anos viajando, morando em várias cidades, 2 meses um lugar, 3 meses um outro, fugindo, porque na minha cabeça o único jeito de eu viver era longe daquilo que eu odiava. Só que aí eu vim parar em Goiânia, casei, depois quando minha vida estava totalmente destruída e eu fui para ter um encontro com Deus, o que o Senhor fez? Restaurou o relacionamento com meu pai, me aproximou dele, perdão foi liberado. E depois eu trouxe ele para morar em Goiânia. Olha que loucura. Eu fugi de perto dele e agora eu trago ele para perto. Por quê? Porque eu sou bom? Sou fera demais. Aprendi a lidar com os meus medos. Andei em cima de brasas. Vocês já viram essa dinâmica? Não, desse jeito aí, como diz o outro. 4 passinhos na brasa, eu quero ver deitar lá e ficar meia horinha tostando, vai ficar só o bacon, pururucado. Não, eu quebrei uma madeira com a testa. Nada de técnica de autoajuda resolveu. Sabe por que eu pude aproximar daquele que antes eu fugi? Porque a farinha foi adicionada. Cristo entrou no relacionamento. Estou falando porque eu sinto no meu espírito, tem jovens que na sua cabeça, você só vai ser feliz no dia que você sair de casa. Do lado do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, não tem felicidade. Você está querendo casar com qualquer um só para sair de casa. Mas o Senhor está falando para você, essa não é a solução. Isso daí é o que o mundo faz. Você não, você adiciona farinha. Você traz Jesus para encher o ambiente da sua casa.
Da mesma forma, esse não é palavra de conhecimento não, para os jovens foi. Para os adultos é um exemplo mesmo. Talvez é isso que você, como adulto, casado, está pensando. Que a solução para você separar, sair de casa, distanciamento de corpos, cada um para um lado. Mas eu estou te falando da parte de Deus aqui hoje. Segundo essa palavra de Deus para você, a solução não é separar, não é coar, não é distanciar. A solução é adicionar farinha. É trazer Cristo, a presença do Senhor para encher a sua casa. Amém? Então, por um instante agora, eu quero que você feche seus olhos, você vai orar. Você vai orar expandindo a dependência diante do Senhor, colocando diante dele a sua vida, a sua casa, a sua família, declarando isso, não terá assunto pequeno demais que você não irá depender de Deus. E você não vai seguir o conselho dos ímpios. Não, você vai adicionar farinha, você vai adicionar vida, você vai adicionar Cristo em toda a história, todos os assuntos. Feche seus olhos, vá orando, coloque a sua casa, a sua família, as decisões, a sua vida, dia a dia da sua vida, põe na presença do Senhor agora. Oh,